Estamos de volta, galera da oitava etapa, finalizando a nossa aula sobre história, né? Na última aula nós falamos, né, sobre a hegemonia do Napoleão Bonaparte na Europa e a fuga de Dom João para o Brasil. O que aconteceu? A vinda da família real para o Brasil, olha lá. No final do século XVIII e início do século XIX foi muito agitado para Portugal. O que vai acontecer? O rei Dom Pedro morre, né? Dona Maria I assume o trono, ficou conhecida depois como Maria Louca, porque era incapaz de continuar à frente do governo. Em 1792 teve que transferir para o seu filho, para o jovem Dom João, que havia se casado com Carlota Joaquina, que é filha do futuro rei da Espanha, Carlos IV. E em 1787, por não obedecer ao bloqueio continental imposto por Napoleão, a família real se viu obrigada a fugir das tropas francesas, que ameaçava invadir seu território. Depois de mais de 50 dias de viagem, atravessando o Oceano Atlântico vindo para o Brasil, as embarcações portuguesas atracaram em Salvador em 22 de janeiro de 1808, seguindo posteriormente para o Rio de Janeiro. Então, beleza, eles chegaram no Brasil, então, em 1808. Quando chegaram na região, primeiramente, de Salvador, na Bahia, lá, ainda em Salvador, Dom João assinou o decreto de abertura dos portos às nações amigas. Isso é importante aqui, a imagem de Dom João. Quais foram as primeiras medidas tomadas pela coroa portuguesa? Abertura dos portos. Naquele tempo, existia, pessoal, o monopólio entre Portugal e Brasil, Portugal e colônia, ou seja, Brasil, que era colônia de Portugal, só podia comercializar com Portugal. Agora que o rei estava vivendo aqui no Brasil, o que ele vai permitir? A abertura dos portos às nações amigas, ou seja, uma lei que permitiu que o Brasil pudesse comercializar com outro, que o Brasil pudesse comercializar, que o Brasil comercializasse, né? Que o Brasil pudesse comercializar com outros países. Isso era uma reivindicação da burguesia inglesa, principal nação amiga de Portugal, ou seja, a própria Inglaterra que exigiu isso. Além disso, esse marcou o fim do pacto colonial, olha lá, o monopólio, né? O pacto colonial entre Brasil e Portugal, caracterizado pela exclusividade comercial entre colônia e metrópole. A cidade que a corte portuguesa encontrou. Como que ele encontrou o Rio de Janeiro? A corte portuguesa, ao chegar ao Rio de Janeiro, encontrou uma cidade que havia crescido espremida entre morros e pântanos, com ruas sem planejamentos. Olha lá, pessoal, não havia redes de esgoto ou fossas, nem grandes riquezas e atrativos arquitetônicos. Realidade era muito diferente de Portugal. Eles estavam acostumados com uma cidade muito superior. Chegaram aqui no Brasil, viram uma cidade totalmente desorganizada. As melhores moradias estavam na região central da cidade. Normalmente eram imóveis com 2 ou mais andares, onde no térreo estavam estabelecidas lojas ou locais que ficavam os escravos. A família ficava na parte superior. E aí o que vai acontecer? As casas mais simples tinham apenas um pavimento, com paredes de pau a pique, né? Aquela técnica de madeira com barro, né? de embolso. E chão de terra batida. Apesar da simplicidade, até mesmo essas casas contavam com pelo menos um escravizado à sua disposição. As casas, por não terem uma numeração, eram identificadas com o nome do dono ou dos moradores. As casas naquele tempo não tinham número igual tem hoje, número tal, era identificado de acordo com o nome do dono ou do morador. As melhores moradias foram requisitadas para alojar os membros da corte. Claro, o rei estava vindo para o Brasil com toda a sua corte. Eles requisitaram as melhores casas, as melhores moradias. Era muito comum na região a venda de mais variados produtos, frutas, verduras, ervas, quitutes, utensílios, de porta em porta. Se a venda fosse feita por um escravizado, seu dono recebia o dinheiro. Se fosse um alforriado, o que é alforriado? Aquele escravo liberto, né? O valor ficava para este, como forma de sustentar-se. Quais são as mudanças feitas por Dom João aqui no Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro passou por uma série de transformações físicas, arquitetônicas e culturais. A partir
de 1808, quando se tornou a capital do Império Português, o que vai acontecer? Por ordem de Dom João, foram criados prédios para o funcionamento dos órgãos administrativos, ministérios e tribunais. Ou seja, eles vão criar como se fosse sede administrativa, né, do poder real. Criou a Casa da Moeda e o Banco do Brasil. Olha aí, pessoal, o Banco do Brasil, que você ouve falar hoje, quem que criou aqui lá depois de 1808 foi o Dom João, que era até então seria o rei do Brasil, né, o rei de Portugal. A reorganização dos espaços urbanos e prédios públicos tinha o objetivo de criar uma máquina burocrática que pudesse absorver e empregar as elites portuguesas, aristocratas, comerciantes. Essas mudanças fizeram com que os grandes fazendeiros, que também formavam uma elite colonial, passassem a interessar-se pelo convívio nesse meio urbano, onde ocorria a vida política na corte. Então, pessoal, até os fazendeiros que viviam nas suas fazendas passaram a querer ter as suas casas na cidade também, onde a vida política acontecia. Então era muito comum naquele tempo os grandes fazendeiros terem as suas grandes fazendas, as suas mansões nas fazendas, e também ter ali uma casa na cidade. O príncipe regente buscou trazer ares europeus para o Rio de Janeiro. Claro, pessoal, já que Dom João estava vivendo aqui no Brasil, o que ele queria? Ele queria que o Brasil se parecesse com a Europa, né? Com Portugal. E o que vai fazer? Construção de belas áreas de paisagem e locais de exposições culturais. Nesse contexto, o que eles vão criar aqui? O que Dom João vai criar aqui no Brasil para que se assemelhasse com a Europa? Foram criados o Jardim Botânico, o Teatro Real, a Imprensa Real, a Academia de Belas Artes, a Biblioteca Real, onde hoje é a Biblioteca Nacional, tudo no Rio de Janeiro. Também foram fundadas a Academia Real Militar, a Escola de Medicina, essa aqui, ó, as escolas de medicina, tanto da Bahia quanto do Rio de Janeiro. Houve aí uma expansão da cidade com a instalação da iluminação pública em diversas áreas. Naquele tempo não tinha iluminação pública, Dom João mandou fazer. Houve criação de espaços públicos como praças, chafarizes, né? Este com o objetivo de suprir o abastecimento de água para algumas regiões, além da construção de amplas residências com jardins. Olha aí, pessoal, elevando o nível do Brasil, do Rio de Janeiro principalmente, com várias construções. Durante essa fase, foi incentivada a produção artística no Brasil. Em 1816, por exemplo, foi formada a Missão Artística Francesa, composto por um grupo de grandes artistas que tinha o objetivo de retratar as belezas naturais brasileiras, enaltecendo-a. Até que um dia, Dom João vai precisar voltar para o Brasil. Olha só, pessoal, para Portugal, perdão. Em 1815, as tropas de Napoleão Bonaparte já não mais ofereciam risco à coroa portuguesa. A essas alturas, Napoleão Bonaparte já tinha sido derrotado lá na Europa. Então, Dom João podia voltar já para Portugal sem correr risco de Napoleão Bonaparte invadir Portugal e matá-lo, né? Então, o que vai acontecer? Nisso, como Dom João estava aqui no Brasil, o que vai acontecer? A população de Portugal aguardava o retorno da família real e toda a sua corte. Mas isso não vai acontecer. Olha lá, o que vai acontecer? Esse é um período crítico na história de Portugal pelos seguintes motivos. Portugal está vivendo um período crítico. Primeiro, a população portuguesa, que sempre apoiou o regime monárquico, viu seu rei trocar a metrópole por uma colônia. Então, Portugal viu que o rei estava preferindo ficar no Brasil, estava preferindo a sua colônia, que era o Brasil, do que a própria Portugal. Segundo, o Brasil em 1815, ao ser elevado o Reino Unido e Portugal, não era mais uma colônia. Era como se Brasil, como estava morando aqui no Brasil, o rei, né, o príncipe regente, era como se o Brasil deixasse de ser colônia e passasse a ser uma extensão da metrópole, como se ele estivesse sendo nivelado no mesmo patamar que Portugal. Os moradores de Portugal não aceitaram isso. O terceiro ponto, em 1816, Dona Maria I morre, assumindo o trono. 2 anos depois, em 1818, seu filho, o príncipe regente Dom João. Então Dom João deixa de ser príncipe regente e passa a se chamar lá, Dom João VI,
mas não retorna a Portugal. Então, mesmo ele se tornando rei com a morte de Dona Maria I, sua mãe, ele não volta para Portugal. Aí o que vai acontecer? Os acordos feitos com a Inglaterra colocavam mais taxas, né, alfandegárias. O quarto motivo vai mostrar que as taxas que os portugueses pagavam dos ingleses eram mais caras que as taxas que o Brasil pagavam. Então, olha aí, os portugueses com ciúmes do Brasil até nisso. O que vai acontecer? Os fatores citados, esses 4 fatores citados, foram fundamentais para que eclodisse a Revolução Liberal de 1820. Ou seja, era a chamada Revolução Liberal do Porto. Foi um movimento de caráter militar que começou lá na cidade do Porto, no norte de Portugal, espalhando-se rapidamente para outras regiões do país até chegar à capital, Lisboa. Pessoal, à medida que ganhava amplitude, conquistou o apoio da burguesia, do clero, da nobreza e do exército, ou seja, das mais importantes estratos sociais portugueses. Essa ação derrubou a supremacia do governo monárquico e convocou a convocação das Cortes Gerais. Resumindo, isso daí ia colocar fim ao regime absolutista português. Ou seja, os revoltosos exigiam a predominância das decisões da corte sobre a realeza, ou seja, impondo que Dom João VI voltasse para Portugal. Estava tendo uma revolta lá, que nós chamamos de Revolução Liberal, que vai culminar ali, vai resultar na possível perda do trono. Então, ou Dom João voltava para Portugal, ou ele ia acabar perdendo o trono, certo? Então, para ele não ser destronado, o que vai acontecer então? Agora, rei, Dom João VI volta em 1821, porém, retorna a Portugal, mas ele deixa o seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente no Brasil. Mas a tentativa portuguesa de restabelecer o controle político e comercial sobre o Brasil fez com que as ações locais em busca de independência fossem ampliadas. Então, nós vamos ver até aqui que Dom João volta para Portugal e deixa o seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente no Brasil. O que vai acontecer a partir daí? Na nossa próxima apostila. Corrigindo aí, explicando aí as atividades, a questão número 6 vai falar sobre o decreto. As embarcações portuguesas atracaram em Salvador em 22 de janeiro e logo em seguida Dom João assinou um decreto de abertura dos portos. O que esse decreto permitiu? Permitiu o Brasil pudesse comercializar com outros países ou continuasse comercializando apenas com Portugal? Qual é a resposta correta? Marca um xizinho aí. Número 7. A corte portuguesa, ao chegar no Rio de Janeiro, encontrou uma cidade organizada? Quando Dom João chegou no Rio de Janeiro, ele encontrou uma cidade organizada? À espera, né, do contingente populacional que vieram de Portugal? Sim ou não? Por quê? Explica. Ah, sim, estava organizado. Mas eu já te digo, não estava organizada. Por quê? Como estava o Rio de Janeiro quando Dom João chegou? Aqui no número 8, uma atividade molinha. Marque um X apenas nas criações de Dom João após a chegada da família real do Brasil. Eu coloquei aqui algumas imagens e vocês vão marcar só um X apenas no que foi criado por Dom João. Nós temos aqui a Casa da Moeda. Se foi Dom João que criou, marca um xizinho. Nós temos aqui a Ponte Rio-Niterói. Nós temos aqui o Banco do Brasil. E nós temos aqui o Jardim Botânico no Rio de Janeiro. Certo? Então, quais dessas criações foram de Dom João? Já digo para vocês que vocês vão marcar 3. Uma que está aí, vocês não vão marcar. Número 9, vocês vão descrever quais são os motivos. Olha lá, ó. Nesse movimento da história, Portugal passava por período crítico e passa a exigir a volta de Dom João. Descreva quais motivos são esses, quais crises são essas. São 4. Aí aqui eu deixei o espaço para vocês escreverem. E por fim, número 10, vocês vão ler aqui sobre a volta de Dom João para Portugal. Vocês vão ler cada frase dessa e vocês vão marcar se é verdadeiro ou se é falso, ok? Finalizamos então nossa aula por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou disponível para vocês aí no WhatsApp. Ok, pessoal? Muito obrigado.